Oi, gente, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 31 de janeiro. Agora, claro, como diz o pequeno Caleb, que gosta do tio Caio, 11h39 da manhã. E o nosso SBT Rio já está no ar. DJ Vin Diesel, solta a buzina, garoto! Como eu disse, 11h39, o SBT Rio já começa falando que os velórios dos 4 mortos no grave acidente com um ônibus em Minas Gerais, onde estavam os jogadores de um time de futebol de várzea de Duque de Caxias, a Baixada Fluminense começa hoje em Caxias e também em Piabetá. Os sobreviventes chegam na Baixada Fluminense nesta segunda-feira. O ônibus de turismo caiu de uma altura, gente, de 10 metros. 29 pessoas ficaram feridas. Aí você tem imagens do velório, momentos de dor, de sofrimento dos familiares desses 4 rapazes que acabaram morrendo nesse grave acidente que aconteceu em Minas Gerais. Eles que tinham saído do Rio há 5 dias, né? Foram para lá, ganharam todas as partidas, estavam com o troféu, felizes. Um dos meninos que acabou perdendo a vida chegou a ligar horas antes para a mãe, dizendo que estava muito feliz, mandou foto para ela com o troféu. E já na madrugada, ela acabou recebendo a notícia de que, infelizmente, o filho tinha perdido a vida. Olha, sofrimento da mãe, gente. Uma dor muito grande. É uma dor que, para nós pais, num momento como esse, você não tem como mensurar. Então, eu vou para lá agora, falar com o repórter Rodrigo Monteiro, que tem mais informações desse caso. Não dá para dar boa tarde, Rodrigo. Vou mandar um olá para você, porque os velórios já começaram, né? Hoje ainda vão também começar os sepultamentos desses rapazes que foram vítimas dessa tragédia. Não é isso, querido? Exatamente, Caio. A gente está falando ao vivo aqui da frente, né, da Igreja Evangélica aqui na Rua Capivara, em Santa Cruz da Serra, em Caxias, na Baixada Fluminense, onde está sendo velado o corpo do Diogo, de 18 anos. Tem muita gente por aqui, tem familiares, amigos, ele morava até aqui perto, né, da igreja. A gente conversou mais cedo, inclusive, com familiares, estamos preparando uma reportagem para ser exibida daqui a pouco. E o que a gente percebe, desde o momento em que a gente chegou aqui, é um sentimento, assim, sabe, de muita tristeza, obviamente, né, com toda a situação, com a perda desse jovem, né, desse anjo, junto com os outros meninos que também estavam lá no ônibus. Estou aqui ao lado, inclusive, do irmão dele, do Lucas. Vou chegar para cá para conversar com ele rapidinho, porque, Lucas, você estava me dizendo, né, que o Diogo sempre foi uma pessoa muito solidária, né? Sim, desde sempre. Ele foi muito solidário com as pessoas, ele tirava do que ele não tinha para dar para os outros. Ele sempre teve esse sonho de ser treinador de futebol e sempre quis. E ele foi tentando, treinou alguns clubes e veio essa oportunidade de ele competir fora do estado, né, com outros times maiores. E ele era o sonho dele e tinha alguns meninos também que não tinham como pagar, ele ofereceu também. E realmente uma fatalidade, porque depois que meu irmão se foi, ele levou metade de mim. Imagino. Caio, é muito difícil, até pra gente que está aqui ao lado dos familiares, dos amigos. Mais cedo até o pessoal pediu pra gente fazer daqui de fora. Claro que a gente respeita, né, todo esse momento da família. O corpo continua sendo velado e está previsto o enterro para daqui a pouco, a partir das 3 horas, no cemitério Nossa Senhora de Fátima, que também fica aqui perto, o cemitério da Taquara, né, que fica aqui perto da igreja de onde a gente fala ao vivo, Caio. Lucas, querido, bom dia para você. Primeiro, meus pêsames pela sua perda, sabe? Porque é uma dor muito grande que a gente se coloca no lugar de vocês, porque o esporte muda vidas, né? O esporte faz com que a gente possa pensar em sair de um local onde a gente mora, poder ter uma vida melhor e tudo mais. E pelo visto, o seu irmão, juntamente de outros jovens aí, eles queriam isso. Não só o esporte, a brincadeira e tudo mais. É poder aproveitar um pouco mais daquilo que o futebol acaba proporcionando para muitas pessoas que gostam do esporte. Quem era o seu irmão no dia a dia? Quem era o seu irmão no contato com vocês, com seus familiares? Quem era ele? Conta pra gente.
Caio, vou repassar aqui rapidinho porque ele está com o fone, ele não está conseguindo ouvir, que tem um problema. O Caio pergunta no estúdio quem era o Diogo, como é que era o contato com a família no dia a dia. O Diogo era o melhor irmão que eu poderia ter. Eu sei que a minha metade foi embora. Ele era a pessoa que eu confiava em falar as coisas. E quando ele estava triste, que ele não queria falar nada, ele só contava pra mim. Então, tipo assim, ele era minha alma gêmea. E o Diogo era uma pessoa incrível, esforçada. Ele sempre teve sonhos, queria realizar, ele queria sair daqui e jogar em outro lugar pra fora. Ele queria treinar os meninos, ele acordava todo dia às 6 da manhã, ia treinar os meninos, depois ia pro colégio, depois voltava, ia jogar bola de novo. É muito complicado pra mim ficar sem ele. E mais complicado pra mim ele dar e ser forte pela minha família, sabe? Aqui tá cheio de amigos deles aqui. E inclusive, a gente também está aqui ao lado da Dona Glória, que é amiga da família, né? Que sempre tratou com muito carinho também o Diogo. Estava falando para a gente antes de entrar ao vivo. Caio, ela te escuta, ela está com uma escuta aqui, pode falar. Dona Glória, meu amor, também meus pesos para vocês aí, para todo mundo, né? É um sentimento de dor aí que eu imagino. E a gente viver isso ao lado das pessoas que perderam entes queridos também acaba sendo muito difícil. Dona Glória, conta pra gente como é que era o Diogo, como é que era com a senhora no tratar, no dia a dia, dos sonhos dele que contava pra vocês, como é que ele era? Bom dia. Boa tarde já, né? Tô até meio... Então, é um pouco difícil falar sobre o Diogo porque são muitas qualidades e eu conheci o Diogo quando ele ainda era criança, né? O Lucas e o Diogo, sempre admirei, porque eles eram meninos excepcionais, super educados, sempre prestativos. E em especial o Diogo, porque eu tinha mais convívio com ele, né? Por o Lucas estar estudando em Petrópolis, então eu tinha mais convívio com o Diogo. Então muitas vezes eu estava na rua fazendo alguma coisa ou carregando alguma coisa, eu nem pedia, ele vinha, se aproximava rápido e oferecia ajuda. Então é uma grande perda. Perdemos uma pessoa excepcional, uma pessoa incrível, uma pessoa que nos dias de hoje, né, um adolescente respeitador, educado. E eu via muitas qualidades no Diogo e eu ficava muito admirada. Eu tinha uma grande admiração pelo Diogo, pela família toda, né, pela Fernanda, minha amiga, a dona Emília, a avó dele, o avô dele, todo mundo. Então a gente está muito triste, a gente não tem nem palavras. é uma perda que não vai se esperar nunca. Inclusive, o Caio, a gente conversando, né, desde mais cedo, quando a nossa equipe chegou aqui, o que me chamou muito a atenção, sabe, conversando com a tia dele, falou assim, era o meu bebezão, aquela coisa carinhosa da tia, tratar o sobrinho, enfim, de consideração. Falava, o que me chamou a atenção foi que o pessoal, todo mundo falava o quanto ele era solidário, o quanto ele gostava de ajudar os meninos, sabe, do clube, que ele tirava, né, aquele velho ditado, tirava a camisa dele para dar para os outros, juntava o dinheirinho, fazia obra social, enfim, estava sempre se movimentando para ajudar essas crianças a também realizar o sonho, que a gente sabe de muitos, né, aqui e também em vários lugares, de ser jogador de futebol e que foram lá disputar esses 2 torneios na cidade do interior de Minas. Quem também está aqui ao meu lado, Caio, é a dona Solange, né, dona Solange, que também é amiga da família. Dona Solange, como é que está o coração? Eu sei que é uma pergunta, né, meio óbvia de fazer, mas ainda está muito triste, né? Doído, né? Muito doído. A gente tinha um carinho muito grande, uma admiração muito grande. Esse troféu que ele carregava era realmente da vida dele, de todas as atitudes, um menino amável, um menino solidário, falado aqui, amigo, alegre, simpático. Toda a vida que eu estive presente, né, passando por ele, sempre brincando, sempre falando coisas boas, positivas. Então, o nosso coração está doído com isso, está doído realmente. Que Deus conforte a família, que Deus conforte a todos. Foi o nosso orgulho. Verdade, continua sendo, não.
Continua sendo, né? Continua. Sempre será, né? Sempre será o meu irmão, eu vou ser lembrado para sempre. Eu vou realizar os sonhos deles através da minha vida. Obrigado, tá, pessoal? Ó, Caio, pra gente também é muito difícil, né? A gente, enquanto profissional, é muito difícil a gente estar diante de uma situação dessa, porque a gente está, desde o início, acompanhando também. Nossa equipe chegou bem cedo ontem, né? Como a gente mostrou aqui dentro do Bom Dia Rio. Então, a gente começou a vivenciar aquele clima ali de tensão e de expectativa, até pelas informações dos moradores, não só de lá do campo, do Vila Maria Helena. A gente foi nos bares, a gente foi nas casas, perguntando. Então, pra gente também é muito difícil, né? Tá diante de uma situação dessa, porque é claro que é uma perda e a gente fica muito triste com toda essa situação. A gente está falando ao vivo aqui por uma questão de respeito, a gente virou a câmera para cá para preservar a imagem dos familiares. Ali dentro da igreja também está bastante cheio, muita gente já passou por aqui, inclusive alguns jogadores que estavam, né, lá no ônibus. A gente conversou também com um jovem, um rapaz, uma criança de 13 anos, que foi o Gustavo. Ele veio com um curativo, com um braço numa tala. E aí ele falou pra gente ali os momentos de tensão, como é que foi depois que o ônibus caiu, que a água passava, né, por ele estava meio atordoado ainda. Então, assim, é muito doloroso pra gente também acompanhar tudo isso, né? A gente também, claro, deixa aqui os nossos sentimentos para os familiares de todas essas vítimas, de todas essas crianças, Caio. Sabe o que acontece, Rodrigo? A gente fala de jovens que a gente consegue olhar lá na frente que algo pode mudar a nossa vida, e projetos sociais como esse de esporte, de cultura, ajudam isso bastante. Sabe, eu vim não de comunidade carente, mas de um local na Zona Oeste do Rio de Janeiro, de Cosmos, onde isso, naquela época, o esporte lá no Cosmos Atlético Clube, por exemplo, tinham muitos de meus amigos que iam lá para jogar futebol e acreditavam ser um grande jogador como um Zico, um Romário da época, para poder fazer isso. E o esporte também ajuda você a mudar muitas coisas. Você pode ver que o rapaz, o Diogo, a família falando ali que ele é um menino responsável, ajudava todo mundo. Se vinha uma senhora na rua trazendo ali uma bolsa pesada, alguma coisa, sem que precisasse pedir uma ajuda a ele ia lá para dar ajuda. Sabe? Isso são poucos os jovens que fazem isso hoje. Rapazes de 18, 17, 16 anos que fazem isso hoje. Então, quando a gente fala que o esporte pode mudar as vidas, eu vejo lá em São Gonçalo, tem tanto projeto interessante em São Gonçalo que ajuda também a mudar a vida dessa criançada, como acontece também em Duque de Caxias. Sabe? O ato de sair dali, o ônibus era um ônibus novo, né, que a empresa tinha adquirido há pouco tempo. A Polícia Civil de Minas Gerais está tentando saber o que realmente aconteceu. Toda a documentação do ônibus estava correta. De repente, o motorista pode ter adormecido? Pode ter adormecido. Eu não sei quantas horas ele estava trabalhando. Pode ter sido uma fatalidade, um buraco na pista? Pode ter sido. Pode ter sido alta velocidade, porque ontem, uma entrevista que foi dada por um adolescente, ele fala o motorista estava em alta velocidade, mas às vezes o que a gente acha que é alta velocidade não é, entendeu? O veículo tem o tacógrafo, a Polícia Civil vai pegar as informações do tacógrafo para poder colocar na investigação. Você percebeu nesse take ali agora que mostrava que o pneu do ônibus estava novo. Estava novo. Eu queria saber, será que chovia muito na hora que aconteceu o acidente? Porque a gente viu o temporal que caiu no Rio de Janeiro, né, no último domingo, e madrugada também chovia muito forte em outras cidades do interior, né, Natividade, Serra. Será que pode ter sido chuva? É tanta coisa. Só que nesse momento, para a família, fica o quê, Alex? A dor da perda. A dor de uma pessoa que você via todos os dias lutando e brigando pelos sonhos, que tirava a própria camisa para poder dar para outras pessoas, e que agora você está naquele último momento de despedida, sabe? Porque à tarde já começam a ocorrer os sepultamentos dos 4 mortos, que acaba sendo difícil. É muito difícil, gente. Sabe? Eu vou chamar novamente o Rodrigo. Sabe, Rodrigo, a gente fala de dificuldades, fala de sonhos. Para nós dois, Rodrigo, que somos negros e que viemos de locais distantes, a gente sabe que isso, o projeto social e tudo mais, é que pode mudar a nossa vida.
Se hoje eu estou aqui como apresentador, eu tenho que agradecer ao José Carini Júnior, que atualmente é ator da TV Globo, o Orlando Caldeiras, do Grupo Gaúcho, que me mostraram um outro mundo. Que eu podia dançar, tocar bombolegueiro, eu podia cantar música folclórica, eu viajei o Rio Grande do Sul inteiro, eu já fiz isso aí. Não para jogar futebol, eu fiz show no Rio Grande do Sul inteiro com 15, 16 anos, com a idade desses garotos. Sabe? E eu vi que a minha vida mudou. Eu voltei de lá com uma outra cabeça. Quem estiver do lado da minha mãe, se minha mãe estiver em casa, ou estiver lá na clínica fazendo agora qualquer atendimento, pergunta a minha mãe como era. Eu ia pro sítio João Lossac treinar vôlei e também no grupo de lá, sabe, o Juan Martim Carrasco na época, para poder ensaiar, porque eu via que aquilo dali podia me dar uma vida diferente. Foi a primeira vez que eu fui para uma fazenda. Uma primeira vez que eu andei num carro de luxo. De poder comer com pessoas com muito dinheiro e que me tratavam como artista naquela época. E esses meninos poderiam ser tratados como atletas naquele momento. E a volta também foi assim no ônibus. Da gente dormir de madrugada, de vir, contando tudo. Hoje a facilidade para a rede social, tu tira a foto e manda para a mãe, tudo, aquela coisa toda. Eu trazia na câmerazinha que tinha ainda aquele negócio que tu botava lá para poder revelar, para mostrar o que eu vivi. É o filme, isso, obrigado. É porque ele é antigo, né? O pai Maurício Jaruan do 85 é antigo, a gente quer. Mas o filme que estava ali na máquina, para poder... é velho, isso é verdade. Para poder revelar. Então eu consigo entender o que era mudar a vida desses jovens, o futebol, como eu vejo muita gente com a dança, com a arte, com a pintura, sabe? Com automobilismo, sabe? Com o pessoal que faz qualquer tipo de artesanato ou veículos em miniatura, de ir para outro lugar. Então, de repente, a volta, acontece uma tragédia como essa, para a família é muito difícil, sabe? Como eu falava agora com o Rodrigo, me dá a imagem do Rodrigo aqui, eu falava pro Rodrigo, pra gente estar aqui hoje, né, no SBT, como você, Rodrigo, falou agora do Bom Dia Rio é da Globo, garoto, lá dos nossos colegas, a Silvana e todos os outros colegas da TV Globo, enfim, sabe? Estar nesse local aqui é um divisor de águas para muitos de nós. Muitos. Porque quando eu estou na rua, que eu falo de manhã cedo aqui, 11h39, o pequeno Caleb falou assim, tio Caio, tem uma pessoa da minha cor na televisão. Isso é legal. Então você pode mudar a vida de todo mundo. Infelizmente ali é a dor da perda, é a tristeza, só que com certeza esse projeto vai confortar também essa família, sabe? Porque esse pessoal vai precisar disso. Não é, Rodrigo? Mas esse conforto, a união, estando todos juntos e daqui a pouco ir jogar novamente, ganhar novamente como primeiro e trazer a taça e dedicar para todos os amigos que infelizmente perderam a vida de uma forma tão repentina. Não é isso, Rodrigo Machado? Rodrigo Gomes. Ele fala, é Rodrigo Monteiro, garoto. Eu falei Machado, Gomes e Monteiro. A gente fica emocionado, mas Rodrigo Monteiro é meu irmão. Faltou o Assis, ele não está aqui com a gente hoje. Fala, Rodrigo, comigo, meu querido. Foi de Vaporanga, em Minas Gerais. Caio, exatamente. E são esses projetos, são esses times, né? É essa integração que formam cidadãos, né? Acima de tudo. Só para a gente ter uma ideia, o pessoal estava me contando aqui antes de entrar ao vivo, o Diogo, ele até chegou a montar um time. Só para a gente ter uma ideia de como que eles se organizam, como que eles se interagem. Foi convidando o pessoal de um time, de outro, para ir jogar esse torneio, nessa Copa Sub-16, Sub-18, lá na cidade do interior de Minas, o que é muito comum, né, nessas comunidades, nesses bairros. Eu mesmo, a gente fala aqui, né, que a gente veio de comunidade, que a gente é de comunidade, a gente sabe como que isso é fundamental na formação dessas crianças, desses cidadãos, porque tiram muitos também, inclusive, da vida do crime, da vida errada. A gente percebe que eles vão se formando ali com uma educação melhor. O Diogo, por exemplo, olha só que grande e belo exemplo, né? Uma pessoa solidária,
solidária, amiga, que ajudava e que estava ali junto com os meninos, que era um líder. Olha só que exemplo, era um líder para essas crianças. O que elas não viam nele, né? Como muitos passaram por aqui chorando, muito emocionados ao vir prestar essa última homenagem. Então, assim, é muito além de um campo de futebol, né? É muito além de uma bola. Né, quando eu fui lá ontem, por exemplo, no campo, o pessoal, os meninos conversando comigo, o meu amigo que passou mal, que caiu, fui lá e ajudei. Então são coisas que a gente só fica sabendo quando a gente vem aqui perto e começa a conversar com essas pessoas. E aí, quando a gente conversa com a família, com o irmão, eles dizem mais, né? Estava sempre ajudando também a mãe, estava sempre ajudando a tia, ajudando a senhora com a bolsa. Olha só que grande cidadão estava sendo formado, mas que infelizmente teve a sua vida interrompida por esse trágico acidente. E o Diogo, ele tinha 18 anos e ia fazer agora, no próximo dia 15 de fevereiro, 19 anos de idade, Caio. Olha Rodrigo, só. até mais uma informação. Então, mais uma vez, fica aqui os nossos sentimentos. Mais uma informação para trazer para você. Eu não falei aqui para vocês que eu fiz parte, né, de um grupo gaúcho, era dentro de um colégio particular, porque minha mãe era professora de colégio particular e o colégio Afonso Celso, à época, dava todo o apoio a esse tipo de ação, de evento, a parte cultural. Quando a gente pega na situação do Diogo aí, com esses meninos, eu também conheço muita gente que precisa fazer isso, sabe por quê? Ele com certeza ia pedir, né, de loja em loja alguém para poder ajudar com alguma coisa que fosse com leite, um refrigerante, um pão com manteiga, para o dia do treino, para esses meninos poderem ter alguma coisa para comer e para ele também. E eu tenho certeza absoluta que o pessoal dali, de barzinho, boteco da região, o pessoal fazia o quê? Vamos ajudar. Eu quero tentar imaginar como foi para poder alugar um ônibus como esse, porque não é barato. Quem ajudou, quem patrocinava, quem estava ali do lado para poder apoiar, porque esse tipo de incentivo, Rodrigo Monteiro, quando a gente recebe, que a gente está num projeto, esses incentivos mudam a nossa vida. Esses incentivos marcam. Como eu falei aqui, que o Colégio Afonso Celso e o falecido professor Moacir Bastos foram um divisor de águas na minha vida profissional também, sabe? É a mesma coisa essas pessoas aí que ajudaram na hora de alugar o ônibus para poder fazer a viagem, que ajudavam com o uniforme. Cara, o uniforme, às vezes você pega 10 aqui, pega ali, tenta mais barato para fazer um uniforme bonitinho, uma chuteira para um, para outro. São 11 chuteiras. A bola, então, Rodrigo, é aquela situação. Nesse momento, é muita gente que eu tenho certeza que está sofrendo, porque com certeza também era muita gente que ajudava para que um projeto como esse, que ele desse certo. E deu certo, porque eles trouxeram até, sabe, o troféu para casa, mas infelizmente acabou acontecendo a fatalidade, né, Rodrigo? Pois é, nessa fatalidade com o ônibus, quando eles estavam voltando, felizes, né, com a conquista, com as medalhas, com o troféu. Estava conversando com o Lucas, que é o irmão dele, né, que o seu irmão sempre foi essa pessoa, né, o Lucas, aquela pessoa que estava ali ao lado dos amigos, das crianças, a todo momento. Das crianças, dos amigos, da família, ele sempre tirou o que ele não tinha para dar. Por exemplo, algum menino lá não estava com chuteira, ele tirava da dele para dar. Sempre corria atrás de alguma pessoa para patrocinar, para ajudar financeiramente, para comprar alguma coisa para o time. Tirava do dinheiro dele também para comprar. Ele sempre foi uma pessoa tão boa que não dá para acreditar, sabe? Eu tô com a medalha que eles ganharam lá no torneio. Ninguém teve a coragem de pegar o troféu, minha prima que acabou pegando a medalha. E do Diogo eu só tenho coisas boas, eu me orgulho muito de ser irmão dele, muito. Apesar de eu ser o irmão mais velho, ele me ensinou muita coisa mesmo. Ele me ensinou a ser mais solidário, mais humilde. E é uma coisa que eu vou carregar comigo para sempre. Assim como eu sei que tem muitos amigos deles que estão aqui hoje chorando, que se orgulham de ter sido amigo do Diogo, de serem amigo do Diogo, de estarem sempre com ele e o Diogo e poderem contar com ele, né? Contavam com ele. E fora isso, eu só busco investigações mesmo. Eu pretendo
saber o que aconteceu com o ônibus, eu quero saber se foi falha mecânica, falha humana, se o motorista dormiu, se aconteceu algum problema. O que eu pretendo agora é justiça, eu preciso saber o que aconteceu, porque assim como a minha mãe está chorando, como eu estou chorando, minha família e os amigos dele, outras mães também estão chorando, outros pais estão chorando. Então, são vidas de crianças que não podem ficar impunes, não podem ficar porque, caiu o ônibus. Não, tem que saber por que caiu o ônibus. E que certamente as investigações, a Polícia Civil vai conseguir, né, junto com a Polícia Federal, enfim, identificar e também saber o que aconteceu, não é isso, Caio? Daqui a pouquinho eu volto com a sua reportagem completa, volto com você ainda aí do velório que acontece na Baixada Fluminense, para que a gente também consiga homenagear esses jovens que foram vítimas dessa tragédia, mas que tem de ser o nosso orgulho, porque são orgulhos para os familiares e também para aqueles que acreditavam e acreditam nesse projeto belo que existe ali em Duque de Caxias.